Ok. Então, a gravação do suporte foi iniciada. Vamos dar início, então, colegas, a nossa reunião de julgamento da primeira turma. Gravação iniciada, presidente. Tá, obrigado. Vamos dar início à nossa reunião de julgamento da primeira turma, da primeira sessão de julgamento do CAF, que eu vou chamar sinteticamente de turma 1201, do mês de junho de 2021, certo? Começando com a sessão de julgamento de hoje, também, dia 15 de junho, no turno da manhã. Lembrando que a gente chama de reunião, né, é o conjunto das sessões do mês, né? E as sessões são aquelas, né, a cada dia nós temos duas sessões, uma do turno da manhã e uma do turno da tarde. Então, iniciando a reunião, e já iniciando também a primeira sessão dessa reunião, que é a sessão do dia 15 de junho de 2021, do turno da manhã. Durante toda a nossa reunião, nós vamos seguir a seguinte ordem de votação, tá certo? Então, os conselheiros, no momento, correspondentes conselheiros vão votar na seguinte ordem. Primeiro, o conselheiro Efigênio, seguido do conselheiro Jefferson, Wilson, Fred, Sérgio, José Roberto Adelino, que a gente chama de Adelino, né? Tiago e Neilson, tá certo? Então vamos seguir sempre essa ordem. Eu peço aos colegas, quando a gente iniciar a votação, eu digo assim, não há necessidade de eu chamar cada um dos conselheiros. Então, pedir para o Efigênio votar, então, a partir do momento que o Efigênio encerrou a sua votação, o Jefferson já pode iniciar a sua votação, e aí na sequência, para a gente ganhar tempo, né? Se houver alguma necessidade de sair dessa regra, a gente fala lá na hora. Da mesma maneira, colegas, eu vou pedir para os conselheiros relatores, assim que terminarem o relatório, se não houver agendado já uma sustentação oral, né, e se não houver nenhum questionamento levantado na hora, já podem também iniciar o voto em seguida do relatório. Só avisar, olha, este é o relatório, vamos lá, iniciar o voto, sem necessidade de eu, como presidente, chamar aí esse momento como a gente já tem feito, mas só para deixar claro aqui no início, principalmente para o Tiago, que está chegando a primeira participação do Tiago aqui na nossa turma, então, já dei as boas-vindas, mas registrado agora. E, Tiago, qualquer dúvida, certo? Fique à vontade para não levantar o questionamento a qualquer momento, tá? Para a gente esclarecer aqui. Seja bem-vindo, Tiago. Não havia manifestado ainda que retrasado. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí. Ótima sessão para a gente. Beleza. Colegas, na nossa sessão de hoje de manhã, dia 15 de manhã, nós temos dois processos retirados de pautas, itens 1 e 2, certo? E temos duas sustentações orais, itens 4 e 8. A Amanda, do suporte, já avisou que os itens 4 e 8 já estão aqui. Nós vamos começar, então, pelo item 4 da nossa pauta, que tem sustentação, seguido do item 8. Depois a gente retorna para a ordem original da nossa pauta, tá ok? Então, Amanda, eu vou pedir para você convocar o patrono do item 4 da nossa pauta, que é o processo da empresa de comércio de cereais Santa Expedito Limitada, que vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio. Ok, presidente, farei a convocação. Certo. Vamos aguardar a chegada do patrono, do recorrente. A convocação foi feita. Aguardar o ingresso do patrono na sala, para eu poder anunciar aqui o julgamento.
na presença pública. Aproveitando aqui que eu entrou. Pronto, chegou. Opa, bom dia. Doutor Rodrigo, é isso? Isso. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Rodrigo, à nossa sala de reunião aqui da primeira turma, da segunda Câmara, da primeira São João do Castro. Doutor Rodrigo, nós vamos iniciar, então, o julgamento do processo do item 4, da nossa pauta, na empresa Comércio de Cereais Santo Expedito Limitada, ME, que seu patrão. Antes de mais nada, eu só queria confirmar os seus dados para fins de registro na nossa ata, ok? Seu nome é Dr. Rodrigo S. Holanda, é isso? Rodrigo Schwartz Holanda. Aqui está como só S. Eu vou conseguir dar uma complexa. Pode soletrar para não ter. Claro, claro, eu sou acostumado já. SCH W AR TZ. Ok. Não haja risco de erro. Então, o seu registro na OAB Santa Catarina, número 35541, está correto? 35541, sim. Ok. Escritório Menezes, Neibo Advogados, é isso? Isso. Ok, Rodrigo, então eu vou inicialmente passar a palavra para o conselheiro Efigênio para apresentar o relatório do processo, depois eu vou lhe passar a palavra para as duas representações, certo? Para depois dar início à votação, ok? Perfeito. Ok, obrigado. Então, com a palavra o conselheiro Efigênio para relatar o processo do item 4 da nossa pauta. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia ao patrono. Bom dia. Trata-se de auto de infração de RPJ, CSL, PIS e COFINS referente ao ano calendário de 2025, no montante de R$ 1.195, e o principal, juros de mora e multa de ofício de 75% e 150%. Fiscalização apurou emissões de receitas decorrentes de revenda de mercadorias, de multa de 75%, e depósito bancário de origem não comprovada, com interposição de pessoas, multa de 150%. Lavou-se ainda termo de sujeição passiva solidária em face de Arno Tadeu Miriam Filho, sócio-gerente do contribuinte. Devido a uma apresentação de escrituração contábil ou fiscal, arbitrou-se o lucro. E houve reflexo no lançamento de PIS, COFINS e CSL, são lançamento reflexo. Em impugnação, o recorrente alegou em síntese cerceamento de direito de defesa, confisco, ilegitimidade passiva, defendeu a exclusão da parte das movimentações financeiras, questionou a base de cálculo apurada e a multa qualificada. Ainda em primeira instância, em sede de diligência, ditou-se o termo de verificação fiscal para que nele passasse a emissão do termo de sujeição passiva solidária, por respectiva ciência do contribuinte do sujeito passivo solidário do aditamento, a abertura de prazo para a impugnação do termo de sujeição passiva e vista dos autos. Não houve impugnação da sujeição passiva solidária. A turma jogador de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, aí eu transcrevo a emenda. Certificada a decisão da primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário, em que aduz as seguintes alegações, que serão analisadas em detalhe no voto. Nulidade do procedimento fiscal devido à violação do sigilo bancário, defeito que os créditos registrados em sua conta bancária ou da senhora Ana Maria da Silva Jettin não podem ser imputados à recorrente como omissão de receita, porquanto pertence a terceiro. A recorrente intermediava venda de produtos rurais, de modo que os valores das transações eram depositados em sua conta e imediatamente repassados a quem de direito, conforme demonstra os extratos bancários e declaração de produtores rurais anexada aos autos. O auto de infração viola o princípio da capacidade contributiva. Deve ser excluída toda a movimentação financeira praticada pela senhora Ana Maria, considerada interposta pessoa pela fiscalização, pois não há qualquer vínculo entre ela e a recorrente. Devem ser excluídas todas as operações cujos créditos não foram confirmados,
cheque sem fundo e também aquelas oriundas de transferência da própria empresa, além daquelas derivadas de desconto de títulos, posto que em nenhum caso se evidenciou o oferecimento de renda. A multa qualificada deve ser afastada devido à ausência de elemento fundamental de caracterização de intuito de fraudar ou sonegar a fiscalização, de modo que a documentação que foi apresentada pelo recorrente denota o contrário, por conta pura, devidamente o lucro real dedutivo. Por fim, requer o provimento do recurso. Esse é o relatório, presidente. Está no mudo. Tá, desculpe. Então, doutor Rodrigo, você tem a palavra em 15 minutos, ok, para a sua sustentação. Tá certo. Primeiramente, muito bom dia. Eu confesso que eu sempre entro no Teams aqui pelo aplicativo. Hoje, não sei porque eu não consegui, então eu estou no browser, eu não consigo ver todos, mas, muito bom dia a todos os senhores conselheiros. É sempre um grande prazer, aí já tivemos bons debates sobre o artigo 42, então é sempre um prazer revisitar aqui o CARF, nesse momento de forma virtual, mas é um grande prazer poder compor o debate, uma questão que é tão sensível para o direito tributário. Meus conselheiros, o caso trata de uma matéria conhecida, que acredito que faça parte da pauta diária de vocês, né, cuja aplicação demanda uma reflexão sobre o artigo 42 da Lei 9430, né, regime de omissão, presunção de omissão de receitas por conta de depósitos de origem não identificada. Essa é a hipótese de presunção relativa que vocês costumam debater bastante, e sobre isso a gente não vai debater muito, até porque eu só teria a aprender aqui sobre essa matéria. Mas, os conselheiros, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que aqui essa fiscalização decorreu de um procedimento que inicialmente foi deflagrado contra a senhora Ana, e no curso da fiscalização se direcionou a comércio sendo expedido de comércio de cereais. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E os fundamentos desse redirecionamento, vocês podem consta dos autos, e no final eu vou fazer uma apresentaçãozinha muito breve, só destacando esses pontos de fato. Esse direcionamento a Santo Expedito decorreu, primeiro, de uma denúncia anônima, e uma denúncia anônima com algumas informações do banco, instituição financeira. E, vejam, desde o início da fiscalização, foi informado que se tratava de atividade rural e que os valores eram destinados a terceiros, o que demandaria uma aplicação do parágrafo 5º do artigo 42, bem conhecido, quando comprovado que os valores creditados na conta de depósito ou investimento são de terceiros, evidenciando a interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos será efetuada em relação ao terceiro. E veja, todas essas informações foram fornecidas à fiscalização antes mesmo da autuação. A gente conhece os precedentes do CARF e no que toca à essa presunção relativa, a gente sabe que tem um temperamento entre o momento da autuação e o momento da fiscalização para fins de aplicação do artigo 42. Então, veja, antes da autuação, foi informado a que se tratava de produção rural, que é, resumindo, o que acontece ali no contexto de São José do Cerrito, o senhor Arno e as outras empresas do grupo que exploram milho, feijão, alho, são diversas atividades rurais. Ele pega o caminhão, pega o produto da produção rural de outras pessoas, de outros pequenos produtores de São José do Cerrito, leva no caminhão, leva para a cooperativa, leva para a revenda, recebe os valores e repassa aos pequenos produtores rurais. Produtores esses que foram informados da fiscalização e que, inclusive, constam em declarações anexas. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Trata-se de produção rural e valores que foram, desde o início, informados a terceiros conforme declarações. Fato esse, dos conselheiros, que foi simplesmente negligenciado e não foi considerado quando da composição da omissão de rendimentos com base na presunção. Então, aqui eu trago precedentes do próprio CARF, com base no artigo 42, que a hipótese de incidência base de cálculo no lançamento de ofício deve ser adequado aos fatos de referência, que no caso não se mostra presente. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, demandando a aplicação do parágrafo 5º.
O segundo é relativo ao empréstimo, que também houve com o senhor Felisberto, que houve também a declaração que isso consta no processo relativo a 100 mil reais. 40 mil num ato, 30 mil em 2 outros atos, também que deveriam ser levados em consideração e não foram. O terceiro ponto que chama a atenção é tributação em duplicidade. Veja, a suposta omissão de rendimentos que, de fato, se apurou, no caso, se levantou com base na presunção, desconsiderou aquilo que foi levado à tributação. Ou seja, está sendo mais difícil, e falo isso para os conselheiros, é mais difícil se defender com base na presunção relativa no que toca ao fato gerador do que se o próprio fato gerador tivesse sido levantado. Então, a gente está discutindo aqui a presunção. E essa presunção ela não se aplica, só a presunção por si só já não se aplica por todos os elementos probatórios que foram fornecidos antes da fiscalização. Então, só isso por si só já afastaria a aplicação da presunção. Mas não, a gente informou para onde foi o recurso, a que título era o recurso, em que contexto o recurso era destinado, e tudo, veja, com base na declaração do diretor da cooperativa de São José do Cerrito, porque a sogra do produtor rural ajudava no desconto dos cheques. Veja, se construiu uma narrativa ali com base numa denúncia anônima de que havia uma fraude, quando na verdade é uma atividade rudimentar de produção rural de preço simples nacional. Veja, não há a fraude, não há a fiscalização simplesmente se utilizou do expediente do artigo 42 de forma cômoda e pouco refletida. E isso fica evidente quando se vislumbra que os próprios valores levados à tributação não foram considerados. Então, vamos supor que eu recebi R$1 milhão em conta. Esse R$1 milhão, teria 500 foi levado à tributação, 500 foi a diferença entre o que foi acreditado em conta e o que foi levado à tributação. Mas não, se desconsiderou os 500 levados à tributação e se apurou a omissão de rendimentos de mais R$1 milhão, sendo que esse milhão não é do produtor rural. Ou seja, trata-se de uma situação tanto quanto absurda e que não pode ser desconsiderado por esse Conselho. Então, esse é mais um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que demanda uma reflexão sobre as receitas tributadas e a omissão de receitas com base na presunção, que vai lembrar, é relativa. E o último ponto é que chama atenção, eu chamo a atenção também que a fiscalização ela aponta como vários destinatários dos recursos, mas concentra toda a atuação com base no regime do lucro arbitrado na pessoa da Santos Expedito. É até estranho que a autuação ela aponta o sócio administrador da Santos Expedito, que é o senhor Arno, que não é administrador somente da Santos Expedito, mas também da Arno Marian, da Irmãos Marian. Então, ele aloca várias pessoas com base em várias informações aleatórias, pega todos os créditos em conta corrente na conta da senhora Ana, aloca a comércio de cereais e, ao final, ainda qualifica a multa. Então, esse é o ponto que eu acho que é uma confusão conceitual sobre o que se está apurando e a aplicação, em nosso sentir, desmedida do artigo 42. Então, só para corroborar, em resumo, os argumentos são esses, né? Nós temos recursos informados à fiscalização para quem eram, né, de onde vêm e para onde vão, que são, no caso, creditados em conta, mas destinados a produtores rurais, que demanda a aplicação do parágrafo 5º. Temos uma declaração, inclusive registrada em cartório, do empréstimo com o senhor Felisberto. Temos a situação da desconsideração do regime de tributação rural, tributação em duplicidade. Esses são os argumentos. Eu vou me permitir fazer uma breve apresentação, prometo que será muito breve, mas bom, aqui, vejam se conseguem ver, não? Aqui não. Aqui, veja. Ainda não, não dá para ver. Agora vai? Agora sim. Então, bom, para corroborar todos esses dados, aqui no momento da fiscalização, as páginas estão ao lado, então, informação que todas as informações foram fornecidas à fiscalização antes, né, no curso do procedimento de fiscalização. Se desconsiderou a informação, se aplicou o artigo 42. Esse é o primeiro ponto que corrobora aquela informação. A segunda,
com relativo ao fato gerador, né? Quem seria, de fato, né, porque a fiscalização, como bem esclarecido pelo relator, a fiscalização foi com base nas depósitos da senhora Ana, que é a sogra do senhor Arno, e esses depósitos foram canalizados, né, como se fossem da Comercial Santos Expedito, que, veja, a Santos Expedito explora somente das linhas do agronegócio, pequenos produtores. Mas, olha, veja aqui os termos utilizados pela fiscalização. Há fortes indícios de que uma dessas pessoas jurídicas, ou mesmo ambas, olha só, fortes indícios de que uma dessas pessoas jurídicas, ou até ambas, esteja entre os titulares de fato da conta corrente em foto. E aí ele aponta Cereais Bom Jesus, Supermercado Graziotin, Cereais São Lucas, Comércio Santos Expedito, que é a hora recorrente, e toda pessoa, ele chama para as pessoas jurídicas, mas na verdade ele fala do senhor Arno, que é o momento em que ele canaliza as informações de forma a Santos Expedito como, não, vou ter que escolher alguém, vou utilizar o 42 de forma, no nosso sentido, de forma acrítica, e se utilizou então a presunção da omissão de receitas. Corroborando isso, no momento da fiscalização, o senhor Arno explicou a dificuldade, explicou o contexto da produção, nenhum desses fatos foi desconhecido. Mas, além disso, todos os cheques poderiam ter sido investigados perante as instituições financeiras. Foi diligenciado pedindo somente os extratos bancários, mas não houve um esforço e nenhuma das instituições financeiras em que se buscou informação se negou a fornecer qualquer tipo de informação. Então, teve depósitos entre contas, teve cheques com destinatário e com origem identificada. Então, simplesmente, esse demonstrativo consta temos 1000 folhas de processo com essas tabelas que elencam os cheques que utilizados. Então, bom, esse é um ponto que foi considerado, inclusive, todo esse contexto de produtores rurais, a gente conhece, né, um caso que a gente já enfrentou aqui no CARF, sempre é considerado. Agora, superado esses pontos, os conselheiros, eu só gostaria de destacar mais esse aspecto que eu vou me permitir ler, vou tomar a liberdade de ler, porque é realmente um tanto quanto absurdo. Nesse contexto todo de pequenos produtores rurais, entendeu-se que a operação, deflagrada com base numa denúncia anônima, seria fraudulenta. E olha qual a qualificação, vocês sabem, pressupõe a indicação da conduta fraudulenta, ou seja, qual é o ato que justifica a qualificação da multa. E aqui está o tópico do termo de verificação fiscal, em que a autoridade lançadora explica. Conforme relatado, o contribuinte deixou à margem de sua contabilidade 2 contas bancárias, uma de titularidade do Conta Bradesco e do Banco do Brasil. Além disso, utilizou-se de interposta pessoa, que é, no caso, a sogra do senhor Arno. Assim, resumindo, em 4 frases, por conta de o produtor rural utilizar a conta bancária da cooperativa de crédito rural da sogra, entendeu-se que a multa seria qualificada. Esse é um ponto que, com o máximo de respeito a quem entenda de forma diversa, o entendimento do recorrente de que a qualificação, a autuação por si só, já é uma autuação que aplica o 42 de forma desmedida. Agora, a qualificação da multa sem indicação da conduta que se imputa como fraudulenta, o mero resumo de que há uma conta utilizou-se a conta da sogra, assim, não há como manter, caso mantida a autuação, não há como se manter a qualificação da multa num contexto como esse, sem, de fato, a conduta dolosa, a conduta fraudulenta ficar evidenciada. Trata-se de um contexto de pequenos produtores rurais de São José do Cerrito. Então, por fim, só alguns precedentes já também conhecidos da Câmara Superior, exatamente nesse sentido, de que quando o contribuinte apresente documentos e explica a racionalidade, não poderia a fiscalização, muito bem, investigar um pouquinho mais a fundo e um pouco mais, não se utilizar da cômoda presunção relativa constante do artigo 42. Então, os conselheiros, essas são as razões de defesa do recorrente, em que se pugna pelo cancelamento integral da autuação, caso esse não seja o entendimento de vossas senhorias, então que a qualificação da multa seja pelo menos revista por este conselho. Desde já agradeço a atenção, toda a possibilidade de proporcionar dialética aí na composição da perfectibilização desse ato administrativo.
Muito obrigado a todos os conselheiros. Bom dia. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu só podia verificar se a sua câmera está aberta, que a gente não está lhe vendo. Então, Opa, isso está assim desde o início ou só agora que ficou sem câmera? você estava exibindo, né, aquele documento. Você pode, aí, no retorno é que deu um problema. Sim. Agora está ótimo. Então, com a palavra, então, o conselheiro Efigênio, preferiu o voto inicial. Obrigado, presidente. Obrigado pelo patrono pela exposição. Bom, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade e razão pela qual ele conheço. A controvérsia, né, sim, são emissões de receitas decorrentes de venda de mercadorias, revenda, né, foi com multa de 75%, e de depósito bancário de origem não comprovada, com interposição de pessoas, multa de 150%. Houve ainda lavratura de sujeição passiva, né, e arbitramento do lucro, dos quais não foram questionados no recurso voluntário. Para melhor entendimento dos fatos, vejamos o apurado pela fiscalização. Então, aqui eu vou tratar inicialmente da receita de vendas e o arbitramento do lucro. Consoante termo de verificação fiscal, o contribuinte foi excluído do Simples Federal e, devido à opção pelo lucro presumido e à não apresentação do LALUR, a autoridade fiscal arbitrou o lucro, tributou a receita decorrente de revenda de mercadorias conforme o livro de registro de saídas e aplicou a multa de 75%. E eu transcrevo o trecho do termo de verificação fiscal. Passando para o segundo tópico, que são depósitos bancários de origem não comprovada, omissão de receitas e a interposição de pessoas. Bom, o procedimento fiscal iniciou-se em face da senhora Ana Maria da Silva, doravante Ana Maria, que declarou não ter oferido qualquer rendimento nos anos calendários de 2004 e 2005, a despeito de as informações de instituições financeiras, por meio da declaração da DCPMF, demonstrar que ela movimentou em 2004 1.400.000 e em 2005 2.200.000. Arredondado. Em resposta, Ana Maria, por seu procurador, afirmou possuir somente uma conta bancária na Cooperativa de Crédito São José do Cerrito e que jamais teve seus documentos pessoais furtados, que não otorgou poderes a terceiros para movimentar sua conta corrente e que as únicas pessoas que tinham ingerência sobre sua conta eram suas filhas. Tais informações foram ratificadas por Ana Maria por meio de declaração. Posteriormente, mediante análise dos extratos bancários do Banco do Estado de Santa Catarina, Cooperativa de Crédito, São José do Cerrito e Caixa Econômica Federal, via RMF, a autoridade fiscal apurou o que segue. Então, a fiscalização analisou toda a movimentação financeira, né, via RMF, os extratos bancários, e apurou os seguintes itens. Ana Maria, então fiscalizada, reside numa casa simples na cidade de São José do Cerrito, Santa Catarina, em condição socioeconômica incompatível com a quantia movimentada em seu nome. Grafia divergente entre as assinaturas dispostas nos cartões enviados pelo BESC e pela SEF, e aquelas presentes no cartão enviado pela Cooperativa de Crédito São José do Cerrito. Inclusive, eu convido os senhores, eu coloco as páginas para que os senhores façam uma conferência das assinaturas. É curioso esse detalhe. Convido, eu fiz questão de citar as páginas. Certo? Divergência entre a grafia das assinaturas do cartão enviado pela Cooperativa de Crédito São José do Cerrito e as assinaturas dispostas nos documentos de identificação da fiscalizada, inclusive naquele apresentado pela própria cooperativa. Em 4. Divergência de grafia entre as assinaturas dispostas em diversos cheques, como, por exemplo, cito alguns. E essas grafias, por sua vez, divergem flagrantemente daquelas das assinaturas presentes em cartões encaminhados pelo BESC e pela SEP. Ana Maria realizou um empréstimo especial aos aposentados junto à SEF no valor líquido de R$ 1.300,25, creditados em sua conta em 25/11/2004. Neste mesmo ano, foram movimentados na Cooperativa de Crédito São José do Cerrito, sob sua titularidade, R$ 1.413.274. Conforme relata a fiscalização, uma pessoa que movimentou vultosa quantia e que no ano seguinte movimentaria uma quantia ainda maior, necessitou realizar um empréstimo de pequena quantia pelo qual pagava prestações mensais de R$ 76,30. Item 6. Transferência entre contas encaminhadas pela Cooperativa de Crédito São José do Cerrito
demonstram como origem de recursos, clientes debitados, empresas comerciais, no caso, Comércio de Cereais, Mendes Caldeira e Mercantil Terra Boa Limitada, o que evidencia a utilização dessa conta para recebimentos decorrentes de operações comerciais. Tem 7. Demonstrativo de títulos descontados. Constata que tais títulos originaram-se de operações comerciais, na sua maioria com empresas comerciantes de alimentos. Item 8. Elevado número de cheques emitidos foram dirigidos a empresas comerciantes de alimentos. Além das informações acima, depoimentos perante a Polícia Federal demonstram que o titular de fato da movimentação financeira da conta de Ana Maria na Cooperativa de Crédito São José do Cerrito seria a recorrente. E aqui eu trago alguns trechos dos depoimentos. O senhor Carlos José Ramos, diretor da Cooperativa de Crédito, informa que funcionários da empresa, Ana Maria e Companhia Limitada e Santo Expedito Limitada, essa última com maior movimentação, efetuaram um depósito na conta de Ana Maria. E aí eu faço a transcrição do depoimento. O senhor Ed Guzela, sócio e gerente da pessoa jurídica Somar Industrial de Embalagens Limitada, uma das destinatárias dos cheques da fiscalizada. Inquirido informou que os cheques apurados pela fiscalização referem-se a vendas efetuadas para as empresas de Arno Tadeu. Posteriormente, conforme observa a fiscalização, foram encaminhados cópias de notas fiscais expedidas pela pessoa jurídica Somar, à exceção da primeira, dirigida à empresa Arno Maria e Companhia, as demais tinham como destinatária a pessoa jurídica Irmãos Mariano Limitada, ME, a antiga denominação da pessoa jurídica Comércio de Cereais Santo Expedito Limitada. O senhor Sebastião Zanquete Correia, gerente-geral da Cooperativa de Crédito São José do Cerrito, informou acreditar que Ana Maria não teria rendimento suficiente para movimentar a conta, que atendeu por diversas vezes o senhor Arno Tadeu Maria Filho ou seus empregados, os quais traziam documentos de movimentação financeira realizadas na conta de Ana Maria. Acredita ainda que a empresa Santo Expedito era a maior responsável pela movimentação financeira da conta de Ana Maria. Aí eu transcrevo o depoimento. A senhora Ana Maria da Silva afirmou, em síntese, que seu falecido marido lhe deixara algumas reservas, que concedia cheques assinados para suas filhas, que reconhece como sendo suas assinaturas nos cheques que lhe foram apresentados, mas não reconhece a caligrafia dos valores, que não sabia explicar o fato de os cheques por ela assinados estarem sendo utilizados por transações comerciais das empresas de Arno Tadeu Maria Filho, e que não emprestou a conta para as empresas de Arno Maria, ou de Arno Maria Filho, ou de Arno Maria. Aí eu transcrevo novamente o depósito. O senhor Tadeu Maria Filho, sócio-gerente da Comércio de Cereais, Comércio Cereais Santo Expedito Limitada, afirmou em síntese desconhecer os fatos apurados, bem como os outros depoentes, e em várias vezes exerceu o direito de não se manifestar. Então, ele como sócio-gerente, quando ele foi no depoimento, ele afirmou que não conhecia o gerente, que não conhecia os clientes, que não conhecia absolutamente ninguém. E algumas vezes ele optou por ficar em silêncio. Posteriormente, em novo depoimento, o senhor Sebastião Zanquete Correia, gerente-geral da Cooperativa de Crédito São José do Cerrito, confirmou que quem movimentava a conta de Ana Maria era a filha Silvia e o respectivo Arno Tadeu Maria Filho, aos quais já atendeu diversas vezes para desconto de boletos, duplicatas e cheques predatados da empresa, Comércio de Cereais Santo Expedito, para que fossem depositados na conta de Ana Maria, que quando havia necessidade de que algum documento fosse assinado, era Ana Maria quem assinava, pois era a titular da conta. E aí, minhas palavras, como se vê, os elementos probatórios anexados aos autos, acompanhados dos depoimentos acima, demonstram que a movimentação financeira na conta bancária de Ana Maria da Silva não era de sua responsabilidade, mas sim da pessoa jurídica Comércio de Cereais Santo Expedito Limitada. Por conseguinte, não assiste razão recorrente ao afirmar que deve ser excluída toda a movimentação financeira praticada pela senhora Ana Maria, devido à inexistência de qualquer vínculo entre ela e a recorrente,
a não ser a relação parental com o seu representante legal. Confirmada a interposição de pessoas, a autoridade fiscal redirecionou o procedimento fiscal para a pessoa jurídica, comércio, cereais sendo expedidos, hora recorrente. E após a expedição de RMF e acesso aos extratos bancários de diversas instituições financeiras, intimou o contribuinte a justificar a origem dos créditos que especifica. Né? Em resposta, a recorrente não apresentou documentação comprobatória hábil e idônea a justificar a origem dos créditos. Limitou-se a apresentar alegações genéricas, no sentido de que os valores movimentados em suas contas pertenciam a terceiros, conforme elencado no termo de verificação. E aí eu coloco a transcrição da resposta, né, do contribuinte. Com efeito, a fiscalização fez as exclusões legais e efetuou o lançamento de ofício ao amparo do artigo 42 da Lei 9.430 de 96. A recorrente alega, em resumo, nulidade do procedimento fiscal devido à violação do sigilo bancário, o qual necessita de autorização judicial ante as garantias fundamentais à intimidade e privacidade. Pois bem, pessoal, essa questão do sigilo bancário ela já é conhecida por todos nós, o STF já se posicionou, né? Então, no item 35 eu vou discorrer sobre isso, a garantia ao acesso da administração financeira, né? Aí no item 38 eu vou enfrentar o artigo 42 também, que inclusive recentemente o STF já se posicionou também pela constitucionalidade, né? Então no item 38, no 39 eu vou falar da presunção, no 40 também eu discorro sobre a presunção legal relativa, né? No item 42 eu continuo da presunção, no 43 eu vou tratar exatamente do recurso extraordinário 855.649, que é de maio de 2021, recente, né, que inclusive o próprio patrão citou, né? Então, no item 45, eu faço a transcrição do voto do RE que tratou do 42, né? Enfim, eu vou no 46. Antes, o posicionamento do STF acerca do tema verifica-se que também não precede a alegação da recorrente, no sentido de que o auto de infração viola o princípio da capacidade contributiva, pois teria tributado valores que não condizem com o seu patrimônio corrente. Bom, item 47. Alega recorrente que devem ser excluídas todas as operações cujos créditos não foram confirmados, também aquelas oriundas de transferência da própria empresa, além daquelas derivadas de desconto de títulos, posto que, em nenhum caso, se evidencia o oferimento de renda. Conforme o termo de verificação fiscal, a fiscalização foi cautelosa e prudente ao analisar os créditos objeto de lançamento. O trecho a seguir demonstra que foram excluídos os valores registrados na conta do Banco BES nos dias em que o valor das entradas superou os créditos oriundos da conta caixa. Por outro lado, tributou-se os valores não escriturados e para os quais não se apresentou prova da documentação da sua origem. Então, eu transcrevo um trecho que a fiscalização teve um momento que havia movimentado direto na conta caixa, a fiscalização excluiu aquele valor que poderia ser duplicidade e fez uma análise bem criteriosa. Enquanto a recorrente alega que determinados valores deveriam ser excluídos, tais como transferência, cheque sem fundo, dentre outros, não aponta tais valores de forma específica. Trata-se de alegação genérica, que não é suficiente para infirmar o apurado pela fiscalização. Normalmente, quando tal alegação vem desacompanhada de documentação comprobatória. E, por outro lado, a fiscalização elenca de forma clara os valores cujos créditos foram comprovados e não comprovados. Então, todos esses valores estão elencados em planilhas, né? A recorrente defende que os créditos registrados em sua conta bancária da senhora Ana Maria não lhe podem ser imputados como omissão de receita, porquanto pertencem a terceiros. Defende ainda que é intermediada a venda de produtos rurais, de modo que os valores das transações eram depositados em sua conta e imediatamente repassados a quem de direito, conforme demonstram os extratos bancários e declarações de produtores rurais anexadas aos autos. Conforme demonstrado acima, a recorrente devidamente intimada não logrou êxito em comprovar durante o procedimento fiscal, com documentação abidona, a origem dos valores lançados.
Ao afirmar que intermediava a venda de produtos rurais, de modo que os valores das transações eram depositados em sua conta imediatamente repassados a quem de direito, a recorrente inova em seu recurso, visto que tal alegação não foi apresentada em impugnação, o que já seria motivo suficiente para indeferimento do pleito, ao amparo do artigo 17 do parte, que considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Por outro lado, os documentos, declarações colacionadas aos autos, não têm força probante suficiente para infirmar o apurado pela fiscalização. Explico. Todas as declarações anexadas aos autos, tanto para a recorrente quanto para a senhora Ana Maria, têm a mesma formatação, padrão de confecção e praticamente a mesma redação, alterando-se dados do declarante e os valores, o que, de início, demonstra certa fragilidade probatória. Muitas declarações em que os declarantes afirmam terem recebido da senhora Ana Maria valores em cheque referente à venda de feijão, é patente que tais declarações não condizem com a realidade. Conforme exaustivamente provado nos autos, a senhora Ana Maria teve sua conta utilizada indevidamente pela recorrente como interposta pessoa e nunca atuou na venda de feijão. Trata-se de uma senhora sem condições socioeconômicas muito simples, conforme demonstrado nos autos, e que realizou um empréstimo especial junto à Caixa no valor de R$ 1.300. Não é verossímil que uma senhora que faça um empréstimo de valor tenha recebido vultosos valores em cheque decorrente de venda de feijão. Da igual forma, as declarações em nome da recorrente não têm força probante para afastar a apuração fiscal. Como dito acima, no RE 855649 de 2021, o artigo 42 permite a tributação quando o contribuinte, embora intimado, não consiga comprovar a origem de seus rendimentos. Caso contrário, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o fisco proceda ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. É o caso. O contribuinte limita-se a apresentar meras declarações desacompanhadas de elementos probatórios de que os valores pertencem a terceiros. Tais declarações, para serem aceitas, deveriam apresentar, no mínimo, a concatenação da entrada dos valores e respectivas saídas, informar o valor da respectiva comissão e demais documentos comprobatórios. Ter-se-ia, nessa hipótese, um início de prova, o que, no caso dos autos, poderia, se fosse o caso, demandar novas análises ante os vários indícios convergentes contra a recorrente e a comprovada interposição de pessoas. Sem razão, a recorrente. Por fim, sustenta a recorrente que a multa qualificada deve ser afastada devido à ausência de elemento fundamental da caracterização de intuito de fraudar ou sonegar a fiscalização, de modo que a documentação fiscal apresentada pela recorrente denota o contrário, porquanto apura devidamente o lucro real tributário. O fato de os valores apurados terem sido movimentados em conta de terceiros, interposta a pessoa, tal qual comprovado no caso de análise, enseja a tributação no efetivo titular da conta bancária. Ademais, conforme destacado pela autoridade fiscal, a manutenção de recursos à margem da contabilidade, inclusive a utilização de interposta pessoa, denota dolo e caracteriza intenção de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, o que atrai a multa qualificada nos termos da súmula CARF número 34. Eu transcrevo a súmula. Portanto, sem razão, a recorrente. Contribuição social, COFINS e PIS são lotamentos reflexos decorrentes, né? Então, decidido quanto ao GEB, se aplica nos reflexos. Então, concluindo, ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, Efigênio. Então, a palavra fica aberta aos conselheiros para os debates. Fred. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Rodrigo, que faz presente. Eu tenho uma dúvida, doutor Efigênio. Quem são as pessoas que foram arroladas como corresponsáveis, além da empresa? Fred, eu citei no início, mas como não houve impugnação à sujeição passiva, eu nem me aprofundei nesse detalhe. Não houve impugnação. Mas
A título de esclarecimento, somente me permite, presidente, somente o Arno, que é o sócio administrador, todas as outras empresas não foram sequer mencionadas no termo de verificação fiscal. Somente o sócio-diretor que não apresentou impugnação, na época era outra defesa. Item 3 do voto, Fred. Favorou-se ter sujeição passiva em face de Arno Tadeu Miriam Filho, sócio-gerente do contribuinte. Item 3 do relatório. Presidente, eu vou manifestar aqui. Eu acho que a circunstância probatória aqui deve ser bem pesada, e acho que foi muito bem pesada pelo relator. Pela leitura que eu extraio do belíssimo voto de Fatari, sempre, como sempre, né, você vai ao detalhe, coloca todos os termos, demonstra onde está a alegação de dolo, de eventual fraude, enfim. Mas veja, eu estou de acordo com o voto. Na verdade, assim, pelo que eu entendi, essa senhora Ana Maria, que é sogra desse senhor Arno Filho, isso teve a conta dela, me parece não, os elementos de prova demonstram que é uma pessoa muito simples, muito humilde, tirou um empréstimo, pagava uma prestação de R$76, para ela, me parece que aí sim era um empréstimo, sim, em nome dela, e que, apesar disso, teve uma voltosa quantidade de dinheiro que fora intermediada através da cooperativa, cujo diretor principal diz, em diversos depoimentos para a Polícia Federal, de que, na verdade, a dona Maria é uma pessoa muito simples e que, na verdade, quem sempre instrumentalizou todas as operações durante o tempo em que aquilo ocorreu foi o senhor Arno e sua filha, que eu esqueci o nome aqui, que é a filha da dona Maria. Então, pelos elementos de prova, me parece que está bem caracterizado de que essa conta, na verdade, a filha se utilizou do CPF da mãe para girar dinheiro da empresa dentro da conta dela. É isso que está dito no voto de forma muito elegante. Então, desconstituir isso, e aí eu sei que a defesa se esforçou de forma adequada e tentar demonstrar, mas espera aí, esse dinheiro, ainda que se entenda que ele é relacionado à atividade da empresa, a gente deveria expurgar dessa atividade equivocada, né, que foi utilizar a conta da senhora Ana Maria, para fins comerciais. Ok, então a gente teria que vencer esse argumento da seguinte forma: deixar ou não deixar determinadas operações que teriam sido destinadas a terceiros, os verdadeiros titulares, os produtores rurais, na verdade, daquele total, as circunstâncias A, B, C, D e E deveriam ser afastadas da atuação. Foi isso que eu entendi da situação oral aqui do Dr. Rodrigo. Mas, assim, o voto me deixa confortável para entender que, apesar do argumento ser útil, ser adequado, mas o elemento de prova não é. O que eu entendi do FG é que, olha, tudo bem, a gente pode até colocar a lupa em cima disso, mas há elementos de prova suficientes que consigam, de forma objetiva, identificar que aqueles pagamentos específicos, e quais são esses pagamentos específicos que devam ser expurgados, já que a própria fiscalização teve o cuidado de expurgar aquilo que não faz parte do faturamento da empresa, da presunção de omissão aqui que está sendo abordado. Então, eu acho que o argumento é útil, doutor Rodrigo, eu entendo que é correto, né, a linha interpretativa, mas, de fato, os elementos de prova são difíceis de identificar isso. Ora, vamos mandar para a diligência fiscal para realizar a exclusão de que pagamento, quais são os elementos de prova que, de fato, demonstrem que aquele pagamento hipotético aqui de R$5.000, hipoteticamente falando, que saiu da conta, foi efetivamente para a conta de um produtor rural. E outra coisa, as declarações que foram juntadas, e aí eu concordo também com o voto do relator, que me parece que seriam esse o argumento de fundo. Olha, nós temos declarações aqui que a própria empresa fez, jogou para frente para serem assinadas a erro por diversas pessoas, mas além de não concatenar isso objetivamente com a movimentação em si, isso, apesar de ter uma fumaça nessa declaração, mas ela não é uma prova indiciária, e não tem como a gente carimbar isso como uma prova adequada para
adequadamente constituída. Ela não tem uma informação genérica, não tem, né, uma situação genérica da administração tributária. Ela vai ao detalhe, né, vai na cooperativa, chama o diretor, chama as pessoas, e tem, assim, o elemento de prova me parece muito bem construído pela administração tributária. E para terminar, presidente, no que diz respeito ao agravamento da multa, a qualificação da multa, que talvez seja a parte mais controversa, eu também estou de acordo com o voto do relator, porque a interposição por si só já demonstra o objetivo, né, a mais do contribuinte de ocultar aquilo do mundo dos fatos. O objetivo, claro, quando você utiliza a conta bancária da sua mãe para instrumentalizar, da sua sogra, na verdade, para instrumentalizar algo que é relativo à sua empresa, e é uma pessoa muito humilde, que vai movimentar uma quantidade grande de dinheiro, me parece, sim, que é um caso excepcionalíssimo, e eu só utilizo o elemento dólar aí como elemento excepcionalíssimo, de certamente evitar a tributação e de certamente impedir que a administração tributária encontre aqueles valores. Então, eu estou de acordo com absolutamente todos os pontos e parabenizo mais uma vez o voto do FG. Obrigado, presidente. Obrigado, Fred. Obrigado, Fred. Nós temos inscritos aqui o Jefferson, eu, depois o Wilson, mas o doutor Rodrigo pediu a palavra. Rodrigo, é alguma questão de fato, se eu quero esclarecer, porque você sabe que assim, não é possível só entrar no debate, mas se eu tiver alguma questão de fato a esclarecer, somente assim. Em 10 segundos, só uma questão que eu gostaria de destacar é que todas as informações relativas à destinação do recurso foram antes da lavratura do auto de infração, que é um ponto que, de fato, que eu gostaria de destacar, que em alguns casos é ponderado o momento do lançamento e o momento da informação da aplicação do parágrafo 5º, mas somente esse ponto. Obrigado pela possibilidade, presidente. Jefferson, depois eu, depois o Wilson. Bom dia a todos, colegas. Cumprimentar o patrono. Eu parabenizo o doutor Efigênio pelo voto, muito bem elaborado, muito racional. Eu tenho algumas considerações bem breves em relação a essa questão que já era levantada também pela conselheira Gisele, né, que agora não está mais turma, que é a fixação do dolo, né? Ela sempre se preocupou muito na questão do dolo, de determinar o dolo, né, para conseguir fazer a qualificação da multa, né? Só que no termo de verificação fiscal, pode-se perceber que o termo de verificação fiscal, ele realmente se esforça muito bem em apontar o dolo, né? Ficou bastante concatenado, né? Deixa eu ver a página aqui. Aqui não tem a página, o termo de verificação fiscal, mas facilmente observado ali no processo, né? E realmente eu já havia uma outra oportunidade de julgar, relatado uma situação semelhante, não sei, alguns meses atrás, de um frigorífico que a situação é muito semelhante, que é também uma pessoa muito humilde também, que acabou tendo sua conta bancária também movimentada por sócios, etc. E o resultado também foi nesse sentido, né, de entendimento. Uma última dúvida, o patrono fez comentários de que já havia havido recolhimento de tributos, né, e que não haviam sido reconhecidos nessa atuação dos contados. Eu não me recordo se houve alguma informação relativa a isso no voto, Efigênio. Se vocês puderem responder. Não. Tá, posso responder, presidente? Tá, o que eu verifiquei, inclusive eu tive cuidado, essas declarações e dois pontos que eu voltei na própria impugnação para dar uma olhada. O primeiro é com relação a essas declarações e a intermediação. Isso não foi aventado na impugnação. Por isso eu até coloco inovação. Isso não foi. Pode olhar, as matérias impugnadas foram bem específicas. Essas declarações são novas, essas de intermediação. E com relação às transferências, não trouxe documentação. O que acontece? Quando o contribuinte ele cita o seguinte: olha, houve duplicidade de tributação, a fiscalização não exclui determinados valores. Nós já fizemos isso aqui na nossa turma. O que o contribuinte alega? Olha, esses valores aqui estão em duplicidade. Então, cabe ao contribuinte apontar. O que acontece? Eu
delimitei um voto. A fiscalização, ela analisou ponto a ponto. O contribuinte, ele traz alegações genéricas. E é uma matéria muito cara. Quando o contribuinte, ele aponta um determinado, olha, houve uma duplicidade. Qual duplicidade? Onde é que tem esse valor? Eu vou lá e confiro. Agora, o relator, ele não vai analisar a íntegra, fazer uma refiscalização para verificar a eventual duplicidade, sendo que a fiscalização foi cautelosa, entendeu? Não foram apontadas alegações genéricas, né? Aí eu não analisei, porque não me foi apresentado um ponto específico. E com relação a pagamento específico, isso não foi objeto, pagamento. Ok? Ok, satisfeito, presidente. A situação, ela é muito... a gente enfrenta aqui com certa frequência, né? É uma empresa que é do Simples, e que utiliza uma conta de terceiro, geralmente um parente, né, para movimentar recursos dessa empresa. Creio que isso está muito bem configurado pelas provas dos autos. Não vejo nada até agora mostrado que excluísse a essa situação fática desse, né, digamos, desse padrão que a gente está acostumado a ver. O que eu fiquei me questionando aqui, pensando nos argumentos que o patrão trouxe, a sustentação, em relação ao fato de a própria fiscalização ter levantado a hipótese de que parte dos recursos movimentados na conta bancária, né, da pessoa interposta, não ser exclusivamente da pessoa jurídica, né, que é comércio sociedade, mas de outras pessoas jurídicas, já que a pessoa do senhor não era titular de outras pessoas jurídicas. Isso poderia, assim, ser relevante, sim, se poderia ser, né, se tivesse evidência que realmente determinado depósito, né, não foi movimentado em razão da empresa atuada, mas em razão de uma terceira, né. Isso, na minha opinião, deveria, sim, ser excluído, mas a questão aqui não é a demonstração desse fato, né. Então, há levantado uma possibilidade, né, e a possibilidade em si não afasta, digamos, a acusação fiscal, né. Então, há uma acusação fiscal fundamentada, provas concretas e evidentes. Não é, assim, uma dúvida levantada que vai afastar isso, né, que vai afastar essa acusação. Então, assim, entendo que se o contribuinte tivesse demonstrado, olha, esse depósito bancário aqui, né, não é da empresa Comércio Cereais, é do supermercado X, certo? Entendo que a gente deveria avaliar. Mas, como foi colocado apenas assim, de maneira genérica, a gente não tem nem como avançar, né, sobre esse assunto. Só queria destacar isso e eu passo a palavra para o conselheiro Wilson. Obrigado, presidente. Obrigado, patrão. Bom dia, patrão, bom dia, colegas. O voto do conselheiro Efigênio, como sempre, muito detalhista, muito preciso, né? E eu acho que muita ajuda aí a fiscalização também, que deve ter realizado um bom trabalho, né, Efigênio? Muito bom, muito bom. Então, assim, realmente, para desconstruir todo o argumento da fiscalização, realmente era muito difícil, porque as provas são bastante robustas, né? Até, inclusive, o próprio recorrente admitindo que fez uso, na verdade, da conta de um terceiro, né? já caracterizando uma intenção realmente de estar escondendo da fiscalização a movimentação. Então, e o detalhe, né, me chamou a atenção, assim, juntar nos processos, né, um depoimento de uma pessoa dizendo que vendeu feijão, esse feijão que era comercializado pela dona Ana Maria, uma pessoa muito simples. Então, assim, realmente a intenção era de estar escondendo toda essa movimentação que era feita, né, por uma pessoa jurídica, né, do Simples. E outra coisa que me chamou a atenção, me parece, eu não sei se eu estou enganado, mas existiam outras pessoas jurídicas também que
a sua Arnaud era titular, né, se não me engano, né? Então, quer dizer, se tem uma movimentação dessa numa pessoa do Simples, juntando com uma outra empresa, né, esse valor de 1.400.000 já extrapolava o valor do Simples, né? E ele tinha outras empresas também. Então, assim, eu fico bem à vontade, porque os outros colegas que são mais rigorosos na questão da qualificação da multa também já se convenceram, né, da intenção, nesse caso, do dolo, né, da intenção. Então, eu parabenizo o relator, muito bom, muito bem construído o voto, né, e acompanho, né, vou acompanhar já adiantando, mas acompanhando todo. Então, obrigado, presidente. Ok, obrigado, Wilson. Então vamos voltar, né, Glenn? O senhor Vigênio foi o relator e o conselheiro Jefferson. Eu acompanho o relator em todo. E parabéns pelo voto. Obrigado. Eu acompanho o relator, presidente. Com o relator. Sérgio. Problema no áudio aqui. Resolvido. Acompanho o relator e parabenizo o relator pelo excelente voto, pela didática, principalmente, do voto, que facilitou bastante o entendimento do Vigênio. Obrigado. Com o relator também, presidente. Tiago. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, também parabenizo o Efigênio pela clareza, né, do seu voto. Às vezes, essas situações, às vezes, né, eu penso, puxa vida, né, aquela mesma configuração, né, não dá nem vontade de aprofundar, né, na fundamentação, mas o Efigênio, ele, né, fez isso com maestria, com certeza. Então, colegas, ficou, então, da seguinte forma, o resultado do julgamento do item 04 da nossa pauta: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Então, eu agradeço ao doutor Rodrigo, né, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, né, até mais vezes. Bom, muito bom dia dos conselheiros, obrigado, presidente, por permitir a dialética, parabéns também pelo voto do Efigênio, sempre. Por mais que o resultado seja desfavorável, eu realmente acredito na tese, a documentação probatória seja fraca, foi muito bem fundamentada, as provas são muito bem valoradas. Então, cumprimento todos os colegas e tenham uma boa sessão de julgamento. Obrigado. Obrigado. Então, colegas, vamos ao próximo item da pauta, que também teremos sustentação anal. Certo? É o item 8 da nossa pauta. O item 8 da nossa pauta vai ser relatado processo da empresa Sul-América, Serviços de Saúde, vai ser relatado pelo conselheiro Wilson. Eu vou pedir para a Amanda convocar o patrono da Sul-América. Amanda. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Opa, bom dia. Doutor Luiz Henrique. Sim, claro, professor. Seja bem-vindo, doutor Luiz Henrique. Muito obrigado. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Ok, assim. Doutor Luiz, nós vamos julgar o item 8 da nossa pauta, Empresa Sul-América Serviços de Saúde S.A. Eu gostaria só de conferir com o senhor os dados para fim de registro na nossa ata.
O seu nome é Luiz Henrique Barros de Arruda, é isso? É Luiz com Z. Luiz com Z, perfeito. OAB de que estado, doutor Luiz? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 85746. 85746. Confere. Barros de Arruda Advogados. Isso. Tá ok, doutor Luiz. Muito obrigado pela conferência. O processo vai ser relatado pelo conselheiro Wilson. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Wilson relatar o processo, depois eu lhe passo a palavra para o senhor fazer a sua É possível fazer uma apresentação, né, de PowerPoint aqui? Sim, é possível, sim. É possível. Vou tentar, tá, obrigado. A gente pode dar, no momento a gente pode dar uma orientação. Claro. Então, com a palavra o conselheiro Wilson para relatar. Tem algum áudio aí que está aberto, a gente está ouvindo está vazando algum áudio que está atrapalhando um pouco. Desculpa, meu. Valeu. Ok, obrigado, Fred. Então, com a palavra o conselheiro Wilson para relatar. Obrigado, presidente. Bom dia, doutor Luiz. Seja bem-vindo. O item 8 da pauta, Sul América Serviço de Saúde S.A. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão da turma da DRJ, quarta turma da DRJ Rio de Janeiro, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração lavrada pela DELEX, São Paulo. Contra a contribuinte foi lavrada auto de infração com exigência de RPJ e seus reflexos por suposta dedução da receita bruta de vendas canceladas sem apresentação de documentos que comprovassem a emissão de notas fiscais relativas àqueles cancelamentos. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que os valores levantados pela fiscalização não se tratavam efetivamente de cancelamento de vendas, mas de procedimento peculiar característico de sua atividade empresarial, por tratar-se de operadora de plano de saúde e assistência à saúde na modalidade medicina de grupo. A contribuinte alegou que o total de 105 milhões não se tratava efetivamente de cancelamento de notas fiscais, mas de cancelamento de boletos de cobrança, não existindo nota fiscal. Conforme relato da contribuinte, a ANS aprovou o plano de contas padrão para todas as operadoras, tanto no caso de planos pré-pagos quanto nos de pós-pagamento, obrigando a contribuinte a passar a escriturar como receitas as quantias que, embora não fizessem parte dos preços dos serviços que presta às mantenedoras estipulantes, recebe dessas empresas como depositária, para serem repassadas aos prestadores de serviços médicos, clínicas e hospitalares. E, concomitantemente, o mesmo plano de contas padrão prescreveu se os valores repassados aos integrantes da rede referenciada ou os reembolsos efetuados aos beneficiários consumidores dos planos fossem escriturados como despesas. Afirma a contribuinte que, apesar da forma de contabilização acima referida não representar a melhor técnica contábil no entendimento de renomados acadêmicos e de auditores independentes, a contribuinte passou a cumprir a determinação da ANS, uma vez que, mesmo escriturados de forma inadequada, não afetou significativamente o resultado da empresa. Os valores escriturados inadequadamente como receita são anulados também pelas inadequadas de escrituração das despesas na determinação do lucro real e das bases de cálculo da CSLL, da contribuição para o PIS e da COFINS. Assevera que, atendendo ao que determina a legislação, a nota fiscal de serviços emitida registra apenas o preço dos serviços por ela prestados. Esclarece a contribuinte que, em relação aos valores cobrados das mantenedoras estipulantes relativos às remunerações devidas aos profissionais de saúde, clínicas, hospitais e laboratórios integrantes da sua rede referenciada, que atende aos beneficiários consumidores dos planos e ao reembolso devidos a esses beneficiários consumidores, quando assistidos por prestadores não referenciados, não há emissão de nota fiscal, mas cartas de cobrança semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com os contratos celebrados com aquelas pessoas jurídicas, acompanhados de boletos bancários, por não serem preços de serviços prestados, mas valores a ela entregues como mera depositária para posterior repasse. Assevera a contribuinte que o lançamento de ofício tomou como base de cálculo todos os valores da nota de cobrança e respectivos boletos bancários emitidos para a cobrança das importâncias devidas pelos mantenedores estipulantes, que foram cancelados no ano calendário de 2010 no montante de 105.774.000. A contribuinte elaborou o quadro com as justificativas para os cancelamentos daquelas cobranças nas folhas 449 e 452 e também um conjunto de planilhas nas quais estão informados, por meio do ano calendário de 2010,
os totais de notas de cobrança e de boletos bancários cancelados e emitidos em substituição, com a indicação dos motivos dos cancelamentos e das cobranças feitas em substituição das canceladas, de modo a permitir o exame de cada situação e comprovar a veracidade das declarações por ela prestadas. O TRJ julgou improcedente a impugnação, conforme se observa da ementa do acordo que eu abaixo colaciono. Cientificada do acordo, a contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivamente, onde reiterou os argumentos da impugnação administrativa e juntou documentos. A Fazenda Nacional apresentou contra-razões a esse recurso voluntário por 904 e 915. Em 6 de 2 de 2017, a recorrente aditou o recurso voluntário e peticionou a juntada de documentos relacionados aos demais contratantes dos seus serviços, complementou as informações condizentes ao grupo Mercedes-Benz. O recurso voluntário foi julgado por esta turma em 15 de agosto de 2018, em que, por voto de qualidade, decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem analisasse, por amostragem, à luz dos documentos juntados ao processo na impugnação administrativa, no recurso voluntário, principalmente no aditamento ao recurso voluntário, que não é paginável, o valor de receita cancelada e estornada, reduzindo ou exonerando o montante da receita omitida, considerando inclusive as declarações dos próprios contratantes do serviço da recorrente. Em atendimento ao determinado por esta turma julgadora, a DELEX elaborou a informação fiscal, as páginas 990 mil. A recorrente tomou ciência da informação fiscal, 21 de 2020, e solicitou juntada de uma manifestação. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, Wilson. Então, com a palavra, doutor Luiz Henrique. 15 minutos. Bueno, só antes de iniciar, eu só gostaria de fazer um aditamento, é que a diligência determinada por essa turma, ela concluiu no sentido, né, de convalidar, que não foi citado isso, né, convalidar os argumentos de defesa, né, aduzidos no recurso voluntário. Bom, se Vossa Senhoria me permitir, eu vou tentar aqui, então, eu distribuí a Vossas Senhorias uma apresentação em PowerPoint, né, e também, não sei se está sendo vista. Sim, está. Ok. E distribuí também um memorial, né, a respeito do assunto. Quer dizer, então, como eu disse, e já foi citado no relatório, quer dizer, a rigor, não sei nem se deveria estar sustentando aqui, porque o recurso voluntário já foi apreciado, né, na sessão do dia 15 de agosto de 2018 por essa turma, e nesse julgamento, 4 dos conselheiros, né, julgaram pelo provimento integral do recurso voluntário e 4 dos quais participou o presidente, né, e um representante dos contribuintes, né, pela conversão do julgamento em diligência, e a diligência foi feita, né, confirmando tudo o que havia sido, né, alegado no recurso. Mas, de qualquer maneira, né, o que temos hoje é uma composição inteiramente diferente. Né? Os 8 conselheiros que participaram daquele julgamento já não estão presentes, foram substituídos. Então, se Vossas Senhorias me permitem, né, eu vou sustentar, né, expondo o que efetivamente se passou. Então, recapitulando o que já foi muito bem descrito, né, no relatório, o que nós temos é o seguinte: é uma imputação, né, à Sul América Serviços de Saúde S.A., né, de omissão de receita, que teria, segundo a fiscalização, sido detectada na própria escrituração da recorrente, no somatório, isso em 2010, de quase 106 milhões de reais. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, esse valor vamos dizer assim, seria 100%, né, da receita bruta, né, que a recorrente contabilizou, né, e declarou, né, como se ela tivesse declarado 100, né, e omitido 100. Né, o que já parece uma coisa de causar surpresa, né, no que diz respeito a uma empresa de conglomerado Sul América, né, um conglomerado de reputação ilibada que opera há mais de 100 anos no Brasil, como líder de mercado, mormente se levar em conta, né, que os tomadores de serviços dessa empresa eram 64 empresas de grande porte, né, como o Grupo Mercedes-Benz, Colgate-Palmolive, né, Monteiro Aranha, Telemar, etc. Quer dizer, seria então de se imaginar que houve um conluio, né, entre essas empresas, né, e esta empresa do conglomerado Sul América, né, para que, né, ela omitisse receita de serviços prestados, né, a essas empresas.
Os valores tributados, então, que valores seriam esses? Os valores tributados seriam todos eles registros encontrados na contabilidade da empresa, gerados automaticamente pelo seu sistema de processamento de dados, a título de quantias que seriam recebidas desses clientes no futuro, para serem repassados a prestadores de serviços médicos dos seus empregados, mas que foram estornados. Foram valores lançados automaticamente pelo sistema eletrônico, estornados e substituídos por outros, na sua quase totalidade. Bom, diz a fiscalização, então, é importante observar que a fiscalização levou 1 ano e 5 meses, mas jamais compareceu, apesar de convidada, para examinar documentos, ao estabelecimento da recorrente, e sequer expediu uma carta de circularização para os seus clientes, para confirmar o que estava sendo alegado. Ela simplesmente desconsiderou todos esses estornos, ao argumento de, aspas, estou lendo aqui, cancelamento de receita tem que ser comprovado com uma anterior emissão de documento fiscal para ser aceito como anulador de receita. Esse é o fundamento. Como se a cada erro que uma empresa cometesse e fosse estornar, tivesse que emitir uma nota fiscal. Se não emitiu, não aceita o estorno. Bom, o acórdão recorrido, por sua vez, além de convalidar, prestigiar esse entendimento, ainda acrescentou, eu leio aqui, o seguinte, como se esses valores tivessem sido recebidos. Diz assim, consoante estatui o plano de contas padrão da ANS, atinente a operadoras de saúde, valores recebidos, que não foram, pela prestação de serviços do plano de assistência de saúde das empresas mantenedoras, pela operadora, é considerado aí um erro de concordância, receita desta última, assim como é considerado preço do serviço prestado, devendo integrar o faturamento. Dessa forma, é legal e necessária a expedição do documento fiscal. Ou seja, uma confusão conceitual, como vossas senhorias vão verificar. Bom, então, são 3 os pontos principais que sustentam a defesa da recorrente. Primeiro, em primeiro lugar, não se trata de cancelamento de receita. O que houve foi registro de estorno. No mesmo dia em que o valor era lançado, ele era estornado porque estava gerado equivocadamente pelo sistema. Então, estorno de lançamento indevido de receita, e que não tem que ser comprovado, que estorno não pode ser objeto de emissão de nota fiscal, porque não corresponde a operação nenhuma. Em segundo lugar, esses valores não foram recebidos. Nem podiam, eram valores que foram lançados e estornados. Isso está satisfatoriamente comprovado nos autos e ainda foi solicitada por essa turma a realização de uma diligência que comprovou que nenhum desses valores foi recebido. Em terceiro lugar, ainda que fossem valores correspondentes, efetivamente, a serem repassados, valores recebidos de empresas mantenedoras de planos de saúde, que eu vou explicar depois o que para serem repassados aos prestadores de serviços médicos, não são preços de serviço. E isso é matéria não só definida na legislação de cada município, como nós vamos ver adiante, como também já foi objeto, mais ou menos recente, no julgamento do recurso extraordinário 651-703, em sessão plenária da Suprema Corte, com repercussão geral, que está aí transcrito no subitem 346 do memorial. Mas para que vossas senhorias possam entender exatamente o que se passou, é importante observar que a recorrente, ela pertence, como visto, até pela sua denominação social, ao Grupo Sul América, que é um grupo composto quase que exclusivamente por seguradoras, mas ela é uma exceção, ela não é uma seguradora. Ela é uma prestadora de serviços, como consta, inclusive, na decisão recorrida e no próprio auto de infração, mas ela não possui rede própria, ela não tem hospitais, não tem médicos empregados. O seu objeto social, e os contratos estão juntados aos autos, consistem unicamente em coordenar e gerir planos de saúde de pós-pagamentos que são custeados por determinadas pessoas jurídicas, que nós aqui chamamos de mantenedoras ou estipulantes, e que estipulam esse plano em favor dos seus empregados, ou às vezes são clubes, etc., em favor dos seus associados e respectivos dependentes. Como está demonstrado nos autos,
Então, ela não é uma seguradora, está registrada na ANS, né, como uma empresa de medicina de grupo que opera plano de pós-pagamento. Ora, o que é plano de pós-pagamento? Os planos de saúde podem ser de pré-pagamento ou de pós-pagamento. Pré-pagamento, como, sei lá, opera a 1000, né, os auditores têm, né, seus planos de saúde, né, operam os seguros saúde, né, eles são contratos chamados contratos aleatórios. Muito provavelmente, né, todos os membros dessa turma, né, são usuários desse tipo de contrato, né, de plano de saúde, em que se paga um valor fixo mensal, né, para cobertura de despesas médicas hospitalares, né, use ou não o serviço. Isso é um plano de pré-pagamento. No caso dos planos administrados, geridos pela recorrente, eles são planos de pós-pagamento, onde só há pagamento, né, se houver utilização do serviço médico. Então, nos planos de pós-pagamento, como são esses, vimos aí, por exemplo, as empresas do grupo Mercedes-Benz, né, elas mantêm um plano para os seus empregados, né, e se responsabilizam com exclusividade, né, pelas remunerações devidas aos médicos, hospitais, né, laboratórios, que sejam utilizados por seus beneficiários, por eles indicados. Os beneficiários, então, usando os serviços médicos, né, escolhem da sua livre escolha, ou segundo a rede referenciada, né, pela operadora. Esses prestadores de serviços médicos comunicam à operadora o serviço prestado, a operadora consolida, né, essas informações e transmite à mantenedora. Olha, seus empregados, seus dependentes usaram tais e tais serviços, né, e encaminha notas e cartas de cobrança com boletos bancários. Me mande o dinheiro para eu pagar, né, os médicos que os atenderam. Né? E assim funciona, onde a operadora é uma mera repassadora. Ela organiza, né, ela processa os dados, ela gera, então, um plano mantido, né, pelo estipulante, por essas empresas. Bom, e ela vive de quê? Né? Ela vive, né, por essa coordenação e gestão, né, de uma taxa de administração que ela cobra, de uma comissão que ela cobra, né, por vida, por beneficiário, né, ou por atendimento, né, que foi feito. Logo, somente esses valores, né, é que devem constar. Essa é a sua remuneração, esse é o preço do serviço prestado, né, conforme a legislação municipal exemplificada, né, no memorial do recurso, já na impugnação, encaminhada a vossas senhorias, e, repito aqui, né, foi decidido pela Suprema Corte, né, no citado julgamento do recurso ordinário. Estaria, eu vou ler um texto de emenda, a base de cálculo do ISS incide tão somente sobre a comissão, quer dizer, não abrange o que é entregue, né, para ser repassado. Mas no nosso caso, né, nem isso houve. Né? Aqueles lançamentos, né, foram efetuados, né, como receita, mas nem isso foram enganados, né, foram estornados, foram feitos outros. Né? E mais, né, conforme foi dito no relatório, esses valores, então, não pertencem à operadora. Né? Quando são de fato recebidos, o que não ocorreu, eles devem ficar, né, no passivo. Isso tem parecer juntado aos autos de Sérgio Judícicos, né, Luiz Nelson Guedes, etc., e inclusive da KPMG, nas ressalvas que fizeram. O que ocorre é que 20 anos depois, né, desse tipo de procedimento, a ANS resolveu fazer um plano de contas. E aí estabelecemos nesse plano de contas o seguinte: olha, eu quero que tudo seja a receita propriamente dita, sejam valores repassados, sejam contabilizados como receita. E tudo que for repassado seja contabilizado como despesa. Bom, é um procedimento contábil, né? E o que é que isso tem a ver com a nossa situação? Bom, em primeiro lugar, a recorrente, evidentemente, passou a utilizar esse tipo de procedimento. Em segundo lugar, como vimos, ela é uma empresa, uma exceção, dentro do Grupo Sul América, né? E que não é uma seguradora, ela é uma prestadora de serviço, mas, pertencendo ao Grupo Sul América como uma empresa de pequeno porte no seu contexto, ela começou a utilizar, né, os sistemas eletrônicos de processamento de dados das seguradoras. Ora, os sistemas eletrônicos de processamento de dados das seguradoras, né, estão contratos de adesão. Né, qualquer um de nós que tem seguro sabe disso.
Né? São regras fixas e rígidas, o que não coincidia, o que não atendia, né, aos contratos firmados pela recorrente, que cada uma tinha que atender às características do seu cliente. Quanto a vencimento, quanto a forma de cobrança, se cobra por cento de custo, se cobra da matriz e a matriz retorna, rateia, etc. e tal. O que se passava? Os dados, então, entravam no sistema, o que era uma exigência de controle para que nada ficasse fora da contabilidade. E geravam receitas, lançamentos automáticos de receitas, né, que não refletiam, né, o que estava no contrato. Por que essa empresa não criou um sistema para ela? Seria um sistema oneroso, e veja, ela só tinha 64 clientes. Então, isso ela solucionava, estornando aquele lançamento, gerado automaticamente, e fazendo um outro lançamento manualmente, encaminhado, esse sim, ao cliente, para que ele pudesse receber a cobrança dos valores repassados. Foi só isso que aconteceu. É por isso que ficava aparecendo aos olhos da fiscalização que ele tinha contabilizado um valor, né, estornava e lançava outro, de acordo com as características do contrato. Os motivos de cada cancelamento estão numa planilha que foi juntada aos autos, né, elencados. Olha, a empresa A quer que agrupe por cento de custo, a empresa B quer que separe por cento de custo, a empresa Y quer que as vidas se modificam, o empregado sai de uma empresa, vai para outra. Eu não vou ler todas essas hipóteses, mas elas estão minudentemente expostas. Então, durante a ação fiscal, inclusive, né, a recorrente entregou à fiscalização arquivos magnéticos mostrando cada hipótese. Olha, esse lançamento foi estornado pelo motivo tal, né, ele foi estornado e eu fiz um novo lançamento para a mesma empresa, né, de acordo com tais características, dividido em 3 valores, etc. e tal. Nada disso, né, foi considerado. Fez mais. Metade desses valores, né, são de contratos, são vinculados a contratos, não são deles que eram errados, ao grupo Mercedes-Benz, né, são 56 milhões. Então, isso foi esmiuçado em relatório, item a item. Olha, valor X, estornado no mesmo dia, e feito outro lançamento no mesmo valor, né, ou valor próximo. Né, e pediu mais, pediu uma diligência. Se dúvida existe, por favor. Né, a Receita Federal, né, tem a escrituração contábil dos meus clientes. Né, protege os dados da minha contabilidade, né, com os dados desses clientes. Né, afinal de contas, esses lançamentos foram feitos, né, indicando o nome desses clientes. Né. Nada disso foi levado em conta, né, pela fiscalização, né, e nem pela decisão de primeira instância. No recurso voluntário, então, além de tudo aquilo, né, a recorrente trouxe mais. Trouxe uma declaração prestada pela Mercedes-Benz do Brasil, né, de que jamais aqueles valores que foram cobrados nem dizem respeito aos seus contratos. Né. Trouxe também do Anglo-American Nickel do Brasil, trouxe da Colgate-Palmolive, trouxe do Grupo Monteiro Aranha. Né. São todos empresas que supostamente teriam, né, atribuído receitas à recorrente. Né. Trouxe de empresas do Grupo Telemar, trouxe do Grupo HSBC, trouxe do Grupo IBM. Né. Essa é a razão pela qual, inclusive na sessão do dia 15 de agosto, né, 4 dos conselheiros, inclusive a doutora Eva, que é a representante da Fazenda, né, entenderam que já tinha elementos suficientes, né, para cancelar e acolher integralmente o recurso voluntário, né, como exposto. Mas metade dos conselheiros assim não entendeu e foi determinada uma diligência. A diligência foi feita, né, está consubstanciada na chamada informação fiscal, né, citada pelo eminente relator, e eu só vou ler a conclusão desse trabalho. A conclusão está ali expressa, né, destacada em amarelo: não houve apropriação indevida no ano calendário, né, nem redução indevida de receita. Eram erros, né, que foram, né, corrigidos, né, de imediato, né, e de maneira satisfatória. Quer dizer, essas eu acho que são as razões. Nós estamos aqui mais discutindo uma questão de fato, né, do que questão jurídica, né, mas que, a nosso ver, justificam, né, o provimento integral do recurso voluntário. Eu agradeço a atenção e me coloco, inclusive, à disposição para qualquer esclarecimento adicional que julgarem necessário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Henrique.
Eu peço só para o senhor deixar de parar o compartilhamento. Eu queria ver como é que eu faço isso aqui na minha santa ignorância. Tem aqui eu não estou vendo, mas tem um xizinho. Já vi. Supõe ser aqui. Pronto. Beleza. Pronto, para a gente poder se ver, né? Então, colegas, a palavra fica aberta aí para os debates. Não, acho que o relatório agora, o voto na presidente agora. Perdão. O relatório ficou claro, a sustentação oral igualmente, então para mim já está bem resolvido, perdão. Wilson, por favor, o voto inicial. Bom, aqui, presidente, assim, eu vou estar falando a respeito do voto, mas basicamente o que ocorre aqui é o seguinte, né? Teve três, na verdade, por conta da empresa ser uma SA, aqui ela fica sujeita a uma contabilidade regulatória por conta da ANS, né? E tem que estar fazendo a escrituração de acordo com as normas daquela agência reguladora. Mas isso aí, e ela claramente não segue os padrões contábeis que são os adequados, né? Daí a gente percebe que tem lá uma ressalva dos auditores independentes justamente por conta dessa situação, né? Ela está escriturando uma receita que não é dela e uma despesa também que não é dela. Então, realmente foge ao padrão, né? Mas vamos ao voto, então. Recurso voluntário tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, assim dele toma conhecimento. Contra a recorrente foi lavrada auto de infração por suposta dedução indevida de vendas canceladas da Receita Bruta, que, segundo a acusação fiscal, não teriam sido comprovadas. O total de cancelamento perfalha um montante de R$ 105.774.000. Conforme relatado pela autoridade fiscal no termo de verificação número 1, juntado às folhas 358 e 389, no curso do procedimento fiscal, a recorrente explicou que o total de R$ 105.774.000 não se refere a notas fiscais canceladas, mas ao cancelamento dos valores cobrados das mantenedoras estipulantes, ou seja, de seus clientes contratantes nos planos de saúde que comercializa. Intimada pela autoridade fiscal a apresentar documentos comprobatórios para justificar os cancelamentos, a recorrente esclareceu que, para a parcela maior dos cancelamentos de receita, não existem notas fiscais anteriores emitidas, pois se referem a valores provenientes do cancelamento de emissão de boletos de cobrança. A autoridade fiscal entendeu que o cancelamento de receita teria de ser comprovado com a emissão anterior de documento fiscal, uma nota fiscal, conforme exigido pelas legislações de regência municipal e federal. Contra o auto de infração, a recorrente apresentou a impugnação, onde argui que a autoridade fiscal constatou que teriam sido contabilizados como valor de receita sem emissão de notas fiscais, mas estornados por motivos diversos, geralmente para serem substituídos por outros, porque não refletiam as condições contratadas. Acusa recorrente que presta serviço a pessoas jurídicas denominadas mantenedoras estipulantes, através dos quais os beneficiários consumidores, as pessoas físicas, usufruem dos serviços médicos hospitalares laboratoriais. Sua atividade seria a coordenação e gestão de plano de saúde na modalidade pós-pagamento, instituídos e mantidos pelas mantenedoras estipulantes em favor de seus empregados ou associados dependentes econômicos. Segundo a recorrente, o pagamento das remunerações devidas aos profissionais de saúde, clínicas, hospitais, laboratórios, integrantes da rede diferenciada, que atendem aos beneficiários consumidores dos planos, ou reembolso devido aos mesmos, quando assistido por prestadores não referenciados, é responsabilidade exclusiva da mantenedora estipulante. Afirmou que os pagamentos a esses prestadores de serviço é feito através da recorrente, com recursos antecipadamente recebidos das mantenedoras estipulantes para esse fim específico, ou ressarcidos por essas pessoas jurídicas a contribuinte a posteriori, em face da apresentação pela recorrente dos relatórios dos serviços médicos, hospitalares ou laboratoriais consumidos pelos beneficiários consumidores. Segundo a recorrente, como contraprestação pelo serviço de coordenação e gestão desses planos patrocinados pelas mantenedoras estipulantes, em favor dos beneficiários consumidores, recebe o que denomina taxa de administração, com base em um valor fixo por beneficiário e ainda por uma quantia fixa denominada fator contas, multiplicado pela quantidade total e individualizada de contas pagas no mês imediatamente anterior, além de outros serviços pelos quais possa ser especificamente contratada no âmbito do plano. A DRJ, analisando a impugnação, entendeu que seria necessária a emissão de documento fiscal por parte da recorrente para o recebimento dos valores oriundos das empresas mantenedoras, os quais estariam sendo cobrados mediante carta de cobrança e boletos. E assim, os alegados cancelamentos dessas cobranças, por força das alegadas condições particulares dos contratos e uma nova cobrança posterior, deveriam gerar o cancelamento de documentos fiscais originais e a expedição de novos, inscrição de documentos obrigatórios e pelaço do preço do serviço.
No entendimento da BRJ, como a recorrente não comprovou a emissão de notas fiscais que justificassem a dedução daqueles cancelamentos, a base de cálculo do lançamento de ofício não foi afastada, mantendo-se o auto de infração, conforme se verifica do exerto do voto condutor do acordo abaixo transcrito. E aí eu colaciono o voto. No recurso voluntário, a recorrente reiterou os argumentos da impugnação administrativa e juntou novos documentos. A PGFN apresentou contra-razões do recurso voluntário. A recorrente aditou o recurso voluntário, peticionando a juntada de documentos relacionados aos demais contratantes dos seus serviços, complementando as informações condizentes ao grupo Mercedes-Benz. Esta turma julgadora entendeu, por maioria de votos, que a prova documental apresentada pela recorrente aparentemente confirmaria seus argumentos, em especial os valores recebidos do grupo Mercedes-Benz, e complementado com outros documentos dos demais contratantes do seu serviço. Essa turma julgadora que a recorrente havia apresentado os mesmos argumentos desde o procedimento fiscal e também na impugnação e no recurso voluntário. A turma julgadora entendeu necessário a conversão do julgamento em diligência, uma vez que as provas documentais apresentadas contrariavam a acusação fiscal de omissão de receita pelo cancelamento indevido de notas fiscais, conforme se poderia deduzir das declarações das próprias tomadoras de serviço da recorrente. Assim, determinou-se a unidade de origem que analisasse por amostragem, à luz dos documentos juntados ao processo de impugnação administrativa, no recurso voluntário e principalmente no aditamento do recurso voluntário, o valor de receita cancelada e estornada, reduzindo ou exonerando o montante da receita omitida, considerando inclusive as declarações dos próprios contratantes dos serviços da recorrente. Em atendimento determinado por essa turma julgadora, a Delex elaborou a informação fiscal que foi juntada às folhas 990.000. Segundo o que consta na informação fiscal, para análise determinada por essa turma, a unidade de origem utilizou os documentos de conciliação elaborados pela recorrente e os documentos apresentados pelas mantenedoras e juntados aos autos pela recorrente. As mantenedoras selecionadas para análise foram empresas do grupo Mercedes-Benz, Anglo-América, HSBC e IBM. O procedimento de análise, conforme relatado pela autoridade fiscal, foi a seguinte, e aí eu demonstro como é que foi feita a análise pela autoridade fiscal. A autoridade fiscal realizou a análise de cada uma das mantenedoras acima referidas e abaixo apresenta a conclusão da autoridade fiscal de cada uma delas. Em relação ao grupo Mercedes-Benz, a conclusão fiscal foi a seguinte: exceto em relação ao valor de 542.758, que em tese não tiveram suporte em documentação, mas que representam 0,96% do valor do lançamento, de 56.734, concluímos que não houve inconsistência no valor de reemissões de notas de débitos e créditos declarado pela Mercedes-Benz, pelo que podemos afirmar que não houve declaração indevida do valor de cancelamento de notas de débitos declarado em IPJ referente ao grupo Mercedes-Benz. Em relação ao grupo Anglo-América, a conclusão da fiscalização foi a seguinte: exceto em relação ao valor de 28.565, que em tese não tiveram suporte em documentação, mas que representam 3,9% do valor do lançamento, de 732.000, concluímos que não houve inconsistência entre os valores de reemissões de notas de débitos e créditos declarados pela Anglo-América, pelo que podemos afirmar que não houve declaração indevida do valor de cancelamentos de notas de débitos declarados em DPJ referente ao grupo. Em relação ao grupo HSBC, exceto em relação ao valor de 13.041, que em tese não tiveram suporte em documentação, mas que representam 0,10% do valor do lançamento, de 12.469.000, concluímos que não houve inconsistência entre os valores de reemissões de nota de débitos e créditos declarados pela HSBC, pelo que podemos afirmar que não houve declaração indevida do valor de cancelamento de notas de débitos declarado em DPJ referente ao grupo. Em relação ao grupo IBM, exceto em relação ao valor de 825.709, que em tese não tiveram suporte em documentação, mas que representam 7,83% do valor do lançamento, de 10.550.000, concluímos que não houve inconsistência entre os valores de remissões de notas de débitos e créditos declarados pela IBM, pelo que podemos afirmar que não houve declaração indevida do valor de cancelamento de notas de débitos declarado em DPJ referente ao grupo. Com base na avaliação por amostragem, assim concluiu a autoridade fiscal. Abre aspas, conforme exposto no item 3.1 a 3.4, exceto quanto aos valores que não tiveram suporte em documentação das empresas que tiveram relação contratual com a Sul América, não identificamos pagamento pelas mantenedoras selecionadas referentes aos cancelamentos da nota de débitos, pelo que podemos afirmar que não houve apropriação indevida na DIPJ 2011, no calendário 2010, que resultaram em dedução
em redução indevida do resultado fiscal. Embora a análise realizada pela autoridade fiscal tenha sido por amostragem e analisar apenas 4 das mantenedoras estipulantes, o total lançado relativo a essas pessoas jurídicas corresponde a 80.487, ou 76,09% do total de 105 milhões, o que é significativo para corroborar a conclusão consignada no relatório fiscal. Entendo, portanto, verossímil a justificativa apresentada pelo recorrente, isto é, que os recursos recebidos como adiantamentos e tampouco repasses não podem ser considerados como receitas e concomitantemente como despesas recorrentes, por se tratarem de recursos recebidos das mantenedoras estipulantes para o pagamento dos efetivos prestadores de serviços médicos hospitalares, demandados pelos clientes segurados das mesmas. Pelo plano de contas regulatório determinado pela ANS, as operadoras são obrigadas a contabilizar como receitas quantias recebidas das mantenedoras estipulantes dos respectivos repasses integrantes da rede referenciada como despesa, mas que não traduzem a melhor técnica contábil por não se tratar o valor de recebimento de preço pelos serviços prestados pela recorrente. Que a recorrente emite nota fiscal pelos serviços prestados às mantenedoras estipulantes. Que no caso de prestadores de serviços não integrantes da rede, não são emitidas notas fiscais, mas cartas de cobrança às mantenedoras estipulantes, por não se tratarem de preço de serviços prestados, mas de valores a ela entregues para repassos efetivos dos prestadores de serviço. Por fim, conforme conclusão da autoridade fiscal responsável pela diligência determinada por essa turma, os cancelamentos constatados pela autoridade fiscal atuante não configuraram redução indevida da receita bruta. Por todo acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o auto de infração. É como voto, presidente. Agora sim, a palavra aberta aos debates. Sérgio. Não, somente para corroborar tudo que foi falado, realmente, quando a ANS, né, ele fez esse plano para as operadoras de saúde, né, havia uma correlação mais direta com a modalidade de pré-pagamento, porque se assemelha um pouco à seguro-saúde, né, que é um recebimento antecipado de um serviço que pode ocorrer ou não, né? E que o sentido é mais de acompanhar as provisões técnicas e reservas técnicas dessas entidades para saber se ela tem saúde financeira para continuar vendendo planos de saúde, ou no caso das seguradoras, continuar operando com seguro-saúde. E então tudo que entra é tido como ingresso, realmente receita. Essa é a técnica, né? E logo em seguida tudo vai para provisão e reserva técnica. Só que na modalidade pós-pagamento é uma coisa realmente completamente diferente. Eu não sei como é que a ANS fez esse plano e estendeu para pós-pagamento, mas isso é verossímil a alegação que os sistemas não estavam adaptados, porque realmente são situações completamente diferentes. Então, só para fazer esse registro, que a alegação de haver erros, né, com relação a estornos e a receitas advindos de sistemas não ajustados tem sentido. Obrigado, Sérgio. Eu queria fazer uma pequena ressalva, não é significativa, mas eu acho importante registrar, é que a gente, o procedimento do contingente não foram estornos, né, de lançamentos contábeis, não é o caso, né? É um procedimento adotado deliberadamente pela empresa, né, de adaptação, né, de uma regulação administrativa, que existe uma contabilidade de determinada maneira, a uma outra forma que a empresa queria adotar para controlar, né, o seu patrimônio, registrar e controlar o seu patrimônio. Então, assim, não foram simples estudos, né, foi uma contabilização, digamos assim, diferente do que a gente costuma ver, né. É claro que a fiscalização, na época, poderia ter esclarecido isso muito bem, né? Se tivesse havido aí uma cooperação entre fiscalização e empresa, certamente isso poderia ter ficado facilmente demonstrado. Lamento que isso não tenha ocorrido e tenha surgido esse processo e esteja até anos depois a gente debatendo uma situação como essa, né? Não deveria ter chegado aqui. Quanto Quanto ao fato da diligência ter sido por amostragem, eu também não vejo problema, né, nesse caso, apesar de ter sido
pedido algo, ela fez para amostragem e já concluiu ali, porque na verdade a gente está falando de procedimentos, né? A gente não está falando de lançamentos específicos, de fatos específicos, a gente está falando de procedimentos. Na verdade, bastava a resolução pedir para a autoridade, a dirigência, dizer qual é o procedimento da empresa que já resolveu tudo isso, né? Isso poderia ter trazido de uma conclusão até qualitativa. Não nem todo na minha opinião, não precisava de toda essa análise item a item, por isso, para mim, a amostragem aí não em nada prejudica o encontro aí com a verdade, né? Esse processo. Se ninguém mais quiser fazer comentários, a gente pode votar, né? Então, em votação, conselheiro Efigênio. Presidente, a forma como foi exposta a matéria, o relator abordou bem, o patrono também colaborou muito pela clareza na exposição, e o relator, como sempre, ele é muito detalhista, trouxe a controvérsia, né, e a explicação da dirigência que praticamente julgou uma pá de cal na matéria. Então, eu acompanho em tópico o relator. Ok. Também acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente, queria só dar as boas-vindas aí ao Luiz Henrique, grande batalhador de longa data. É sempre prazer ouvi-lo. E só fazer uma ressalva que essa prática aí da agência reguladora remonta ao período não muito saudoso, em que a auditoria dava pareceres com base nos princípios contábeis emanados até para o Ministério da Saúde, etc. Né? É uma época lamentável. Mas eu vou com o relator e parabenizo também. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, né? Já fiz meus fundamentos e peço mais uma vez desculpa ao Bruce pelo meu lapso, porque eu já tinha dado, na verdade, já tinha dado uma olhada no seu voto, já tinha dado uma olhada na dirigência, então, digamos que eu dei um salto no tempo aí. Colegas, então o resultado do julgamento do item 8 da nossa pauta ficou da seguinte forma: dá provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Agradeço a presença do Dr. Luiz Henrique, pelo excelente esclarecimento que o senhor trouxe. E até mais aí. Muito obrigado a todos. Né? Saúde. Bom dia. Ok, colegas. Então, estamos aqui no nosso tempo do intervalo, né? Vamos dar um intervalo de 10 minutinhos, né? Vou pedir para a Amanda interromper a gravação, ao Efigênio também, e aí a gente retorna aqui 11 às 11h33, daqui a 10 minutos. Ok? Até mais. Amanda, você interrompeu?